A região da Palestina, um território de enorme significado histórico e espiritual, tem sido o epicentro de conflitos e esperanças ao longo dos séculos. A complexidade que envolve esta terra vai muito além das disputas políticas e territoriais que frequentemente dominam as manchetes. Neste vídeo, convidamos você a explorar a verdade sobre a Palestina através das lentes das profecias bíblicas, revelando como estas antigas escrituras moldaram a percepção e o destino desta terra sagrada. Desde tempos imemoriais, a Palestina, também conhecida como a Terra de Canaã, foi prometida por Deus a Abraão e seus descendentes, conforme narrado no livro de Gênesis. Esta promessa estabeleceu as bases para conflitos espirituais profundos, vistos por muitos como parte de um plano divino que não pode ser resolvido apenas por mãos humanas. Os povos antigos que habitavam Canaã, conhecidos como cananeus, são frequentemente descritos nas Escrituras como opositores do povo escolhido, Israel, simbolizando uma luta contínua entre as forças do bem e do mal. A narrativa bíblica se estende para incluir as batalhas contra os filisteus, inimigos históricos de Israel, cujas histórias são imortalizadas em eventos como a Batalha de Davi contra Golias. A própria origem do nome Palestina tem raízes nestas antigas disputas, uma herança do período romano que procurou apagar a identidade judaica após a revolta de Bar Coca, renomeando a região em referência aos filisteus. À medida que adentramos na história da Palestina, também examinamos sua dominação por numerosos impérios, desde os persas até os romanos, e a subsequente influência islâmica que começou com a conquista de Califa Omar no século VII. Durante o Império Otomano, a identidade palestina moderna começou a tomar forma, refletindo a rica tapestria de culturas e religiões que coexistem na região. No entanto, o ponto central desta discussão repousa nas profecias bíblicas que predizem o papel de Jerusalém e da Palestina nos tempos finais. Através das palavras dos profetas, como Zacarias e Joel, vemos a perspectiva de um julgamento divino e a promessa de reconciliação entre nações outrora inimigas. Em um mundo frequentemente dividido por conflitos, essas promessas oferecem uma visão de esperança e redenção, com a expectativa do retorno de Cristo para estabelecer a paz e a justiça duradouras. Neste vídeo, buscamos não apenas contar uma história, mas também iluminar as complexas camadas de significado que fazem da Palestina uma terra de contínua relevância espiritual e profética. Junte-se a nós nesta jornada para desvendar os mistérios e as verdades ocultas nas Sagradas Escrituras. Desde os tempos bíblicos, a terra de Canaã, que corresponde em grande parte à moderna Palestina, foi prometida por Deus a Abraão e seus descendentes. Esse compromisso divino é um pilar central na fé judaica e cristã, estabelecendo a base para uma luta espiritual que, segundo as Escrituras, não pode ser resolvida por meios meramente humanos. Em Gênesis 15:16, Deus promete esta terra aos descendentes de Abraão, marcando o início de uma narrativa que se desenrola ao longo dos milênios. A própria essência deste conflito é vista como parte de um plano divino maior, onde cada evento na história da Palestina é interpretado como um passo em direção ao cumprimento das profecias bíblicas. Essa visão espiritual do conflito sugere que ele não é apenas uma luta pelo controle físico da terra, mas uma batalha entre forças divinas, onde a intervenção humana tem pouco impacto no desfecho final. A luta por esta terra é percepcionada por muitos como um confronto entre as promessas dadas a Abraão e as realidades políticas e sociais que se desenvolveram ao longo dos séculos. As Escrituras sugerem que qualquer tentativa de resolver o conflito pela força ou por acordos políticos está destinada a falhar, pois a resolução final está nas mãos do divino. Essa perspectiva espiritual é reforçada por profecias que falam sobre o papel de Jerusalém e da Palestina nos eventos finais da história humana, como descrito nos livros de Zacarias e Joel. O entendimento de que o conflito é espiritual e profético também influencia a maneira como muitos enxergam as tensões contemporâneas. Há uma crença de que a atual disputa entre israelenses e palestinos é uma continuação da antiga inimizade entre os descendentes de Isaque e Ismael, filhos de Abraão, como profetizado em Gênesis 16:12. Essa visão enraiza o conflito em uma narrativa bíblica que remonta às origens da própria fé, conferindo-lhe um sentido de inevitabilidade e destino. Além disso, essa perspectiva espiritual do conflito alimenta a esperança de que, apesar das dificuldades aparentes, haverá um desfecho divino que trará paz e justiça duradouras à região.
Para muitos, a realização das profecias bíblicas representa não apenas uma resolução do conflito, mas também um momento de reconciliação espiritual e de renovação da fé. A crença no retorno de Cristo e na eventual reconciliação entre nações outrora inimigas, conforme previsto em Isaías e Zacarias, oferece uma visão de esperança e redenção que transcende as soluções políticas temporárias. A história da promessa começa em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, um patriarca de Ur dos Caldeus, para deixar sua terra natal e viajar para uma região desconhecida que ele prometeu dar a seus descendentes. Essa promessa é reiterada em Gênesis 15:16, onde Deus estabelece uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que seus descendentes herdariam a terra de Canaã após 4 gerações. Essa promessa não é apenas um legado territorial, mas um pacto espiritual que simboliza a relação especial entre Deus e o povo de Abraão. A terra de Canaã era habitada pelos cananeus, um conjunto de povos que praticavam diversas formas de idolatria e cultos pagãos, conforme descrito nas Escrituras. Na narrativa bíblica, os cananeus são frequentemente retratados como opositores do povo escolhido de Deus, Israel. Este antagonismo é significativo, pois marca a terra não apenas como um espaço físico a ser conquistado, mas como um campo de batalha espiritual entre a fé monoteísta de Israel e as práticas politeístas dos cananeus. A promessa de Deus a Abraão e a subsequente conquista de Canaã pelos israelitas sob a liderança de Josué, como narrado no livro de Josué, representam o cumprimento de um julgamento divino contra a idolatria dos cananeus. Esta conquista não é vista apenas como uma vitória militar, mas como a realização de um plano divino, onde a santidade da terra é restaurada através da obediência ao pacto estabelecido com Deus. Além de sua importância espiritual, a terra de Canaã é descrita na Bíblia como uma região de abundância, uma terra que mana leite e mel, Êxodo 3:8. Esta descrição não apenas destaca a fertilidade e a riqueza natural da região, mas também simboliza a generosidade e a fidelidade de Deus em prover para seu povo. Para os descendentes de Abraão, Canaã representa tanto uma herança física quanto espiritual, um lugar onde a promessa divina se manifesta de maneira tangível. Após a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel embarcou em uma jornada de 40 anos pelo deserto, buscando a terra prometida por Deus. Moisés, no entanto, não entraria na terra de Canaã. Essa tarefa caberia a Josué, seu sucessor escolhido, que foi encarregado de liderar as tribos de Israel na tomada da terra. A entrada em Canaã começa com um evento icônico: a travessia do Rio Jordão, onde as águas se abriram, permitindo que o povo passasse em terra seca, um milagre que ecoa a travessia do Mar Vermelho. Este ato não apenas reafirma a presença divina com Israel, mas também marca o início da campanha militar para tomar posse da terra prometida. Uma das primeiras e mais famosas vitórias na conquista de Canaã é a queda de Jericó, uma cidade fortificada. A estratégia de cerco, conforme orientada por Deus, envolveu o povo marchando ao redor das muralhas da cidade durante 7 dias, com os sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, ao soar das trombetas e ao grito do povo, as muralhas de Jericó desabaram, permitindo a entrada dos israelitas. Esta vitória foi vista como um claro sinal da intervenção divina, demonstrando que a conquista da terra dependia da obediência e da fé em Deus. A campanha de Josué continuou com uma série de batalhas contra diversas cidades-estado cananeias. Cada vitória reforçava a percepção de que os israelitas estavam realizando não apenas uma conquista militar, mas uma missão sagrada. A terra de Canaã, que abrigava práticas idólatras e cultos pagãos, estava sendo purificada e restaurada para o seu propósito original como a terra dos descendentes de Abraão. A conquista de Canaã também é descrita como um juízo divino contra os povos cananeus, cujas práticas eram consideradas abominações aos olhos de Deus. O papel dos israelitas como instrumentos do julgamento divino é enfatizado, e a importância do cumprimento dos mandamentos divinos é constantemente reafirmada. As vitórias e derrotas de Israel durante esta campanha são frequentemente atribuídas à sua fidelidade ou falta dela em relação às instruções divinas. Ao final das campanhas militares, a terra de Canaã foi dividida entre as 12 tribos de Israel, conforme orientado por Deus. Esta divisão não apenas estabeleceu as bases para a organização política e social de Israel,
mas também simbolizou a concretização do pacto de Deus, onde cada tribo recebeu a porção que lhe cabia, consolidando a presença de Israel na região. Os filisteus são descritos na Bíblia como um povo do mar que se estabeleceu na costa sudoeste de Canaã, em áreas que hoje correspondem à faixa de Gaza. Eles fundaram 5 cidades principais, conhecidas como a Pentápolis Filisteia: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. Essas cidades formaram uma confederação que desempenhou um papel crucial nas guerras contra Israel durante a época dos juízes e dos reis. A rivalidade entre israelitas e filisteus é uma narrativa cheia de confrontos épicos e personagens icônicos. Um dos mais famosos relatos é a batalha entre Davi e Golias, onde o jovem pastor Davi, ainda não rei, enfrenta e derrota o gigante guerreiro filisteu Golias com apenas uma funda e uma pedra. Este episódio, registrado em 1 Samuel 17, não é apenas uma vitória militar, mas um símbolo da fé e da coragem israelita diante de um adversário aparentemente invencível. Além da batalha de Davi e Golias, os filisteus são mencionados em várias outras passagens bíblicas, frequentemente em contextos de conflito com os israelitas. Eles são descritos como guerreiros destemidos e possuindo tecnologia avançada para a época, como o uso do ferro para armas, o que lhes deu uma vantagem militar significativa em muitos confrontos. A ligação dos filisteus com o nome Palestina surge após a revolta de Bar Coca contra o Império Romano, entre 132 e 136 d.C. Após reprimir a revolta, o imperador romano Adriano decidiu renomear a província da Judéia para Síria-Palestina, uma tentativa de romper a ligação dos judeus com a terra de Israel e apagar a identidade judaica. O nome Palestina foi escolhido em referência aos antigos inimigos filisteus, um gesto simbólico e estratégico para deslegitimar as reivindicações judaicas sobre a terra. Este renomeamento romano teve um impacto duradouro, com o nome Palestina eventualmente se tornando a designação comum para a região, persistindo ao longo dos períodos bizantino, islâmico e otomano. Com o tempo, a identidade palestina evoluiu, especialmente durante o domínio otomano, incorporando diferentes influências culturais e religiosas. Embora os filisteus como povo tenham desaparecido da história por volta do século 7 a.C., sua memória perdura no nome que continua a ser usado para descrever a região. A história da Palestina é uma tapeçaria intricada de civilizações, culturas e conflitos, refletindo a posição estratégica e o significado espiritual desta terra ao longo dos milênios. Situada na encruzilhada de poderosos impérios e rotas comerciais, a Palestina sempre foi um ponto de encontro de povos e ideias, moldando sua história multifacetada. A antiguidade da Palestina é marcada pela presença dos cananeus, os primeiros habitantes conhecidos da região. A influência cananeia é evidente nas escavações arqueológicas, que revelam uma cultura rica e diversificada, com cidades-estado bem estabelecidas e uma economia baseada na agricultura e no comércio. A transição desta terra para a Terra Prometida, conforme descrito nas Escrituras, marca o início da narrativa israelita na região. Com o surgimento do Reino de Israel e depois o de Judá, a Palestina tornou-se o centro de um florescente desenvolvimento cultural e religioso. Os reinados de Davi e Salomão, em especial, são destacados como períodos de unificação e prosperidade, com Jerusalém se tornando não apenas um centro político, mas também espiritual, com a construção do Templo de Salomão. A história da Palestina é inevitavelmente entrelaçada com a ascensão e queda de grandes impérios. Após a divisão do Reino Unido de Israel em Israel e Judá, as invasões assírias e babilônicas marcaram períodos de exílio e destruição, incluindo a devastação de Jerusalém e a destruição do primeiro templo em 586 a.C. sob Nabucodonosor II. O retorno dos judeus do exílio babilônico sob o domínio persa e a subsequente reconstrução do templo são momentos de renascimento cultural e religioso. O domínio persa foi sucedido pela conquista de Alexandre, o Grande, que introduziu a cultura helenística na região. Após a morte de Alexandre, a Palestina ficou sob o controle dos Ptolomeus e depois dos Seleucidas, culminando na revolta dos Macabeus e no estabelecimento de um reino judaico independente sob a dinastia Asmoneia. Com a chegada dos romanos no século I a.C., a Palestina foi incorporada ao Império Romano. Este período é crucial, marcado por revoltas judaicas, a mais notável sendo a Grande Revolta, 66 a 70 d.C.,
que levou à destruição do segundo templo em 70 d.C. e à dispersão judaica. A subsequente revolta de Bar Kokhba, 132 a 136 d.C., resultou na devastação da Judéia e na renomeação da província para Síria-Palestina por Adriano, numa tentativa de suprimir a identidade judaica. A ascensão do cristianismo nos séculos seguintes transformou a Palestina em um importante centro religioso, atraindo peregrinos de todo o Império Romano. Com a divisão do Império Romano, a Palestina tornou-se parte do Império Bizantino até a chegada das forças muçulmanas no século VII. A conquista islâmica, liderada pelo califa Omar em 637 d.C., trouxe mudanças culturais e religiosas significativas, estabelecendo o Islã como a religião dominante na região. Sob o domínio islâmico, a Palestina floresceu como parte de importantes califados, incluindo o Omíada e o Abássida, e mais tarde sob as dinastias Aiúbida e Mameluca. Durante este período, Jerusalém se consolidou como uma cidade sagrada para o Islã, juntamente com Meca e Medina. A chegada dos cruzados no final do século XI introduziu um novo capítulo de conflitos e cruzadas pela Terra Santa. A captura de Jerusalém pelos cruzados em 1099 e a subsequente fundação do Reino Latino de Jerusalém representaram uma era de instabilidade até a reconquista muçulmana liderada por Saladino em 1187. A Era Otomana, que começou no século XVI e durou até o início do século XX, trouxe um longo período de relativa estabilidade à Palestina. Durante o domínio otomano, a Palestina foi uma parte importante do império, com uma rica diversidade cultural e religiosa que continuou a evoluir. A identidade palestina moderna começou a tomar forma durante esta era, influenciada pelas complexas interações entre comunidades árabes, judaicas, cristãs e outras. A dissolução do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial marcou o início de um novo capítulo na história da Palestina sob o mandato britânico. Este período foi caracterizado por tensões crescentes entre comunidades judaicas e árabes, que culminaram na criação do Estado de Israel em 1948 e no subsequente conflito árabe-israelense, cujas reverberações continuam a moldar a região até hoje. Uma das profecias mais significativas é encontrada no livro de Zacarias, onde Jerusalém é descrita como um cálice de tontura para os povos ao redor, uma pedra pesada para todas as nações. Zacarias 12, 2 e 3. Esta profecia sugere que Jerusalém se tornará um ponto focal de tensão e conflito no mundo, refletindo a importância espiritual e histórica da cidade. A imagem de Jerusalém como um fardo infere que qualquer tentativa de controlar ou dividir a cidade será desafiadora e repleta de dificuldades, um tema que ressoa com a realidade política contemporânea. O livro de Joel também oferece uma visão profética sobre a terra, mencionando o julgamento das nações que dividem a terra de Israel, Joel 3:2. Esta profecia destaca o conceito de que a divisão da terra é um ato significativo que atrai a atenção divina, sugerindo que a integridade territorial de Israel é uma questão de grande importância espiritual. A profecia de Joel apresenta um cenário em que Deus reúne todas as nações no Vale de Josafá para julgamento, um evento que simboliza a intervenção divina nos assuntos humanos e a restauração da justiça. Outra profecia relevante é encontrada no livro de Isaías, que fala sobre um tempo futuro de paz e reconciliação entre nações outrora inimigas, incluindo o Egito, a Assíria e Israel, Isaías 19, 23 a 25. Esta visão de harmonia sugere que, apesar dos conflitos aparentes, há uma promessa de unidade e cooperação sob a bênção divina. A profecia de Isaías oferece esperança de um futuro onde barreiras políticas e religiosas são superadas, refletindo o ideal de paz universal. Além disso, as profecias de Ezequiel também abordam eventos relacionados à terra de Israel, incluindo a visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, e a promessa de restauração de Israel. Ezequiel fala sobre a reunião dos exilados e a restauração do povo à sua terra, um tema que tem ressoado poderosamente ao longo da história, particularmente após o retorno dos judeus à Palestina no século XX. Mesmo no Novo Testamento, as profecias apocalípticas, como as encontradas no livro do Apocalipse, falam de eventos futuros que envolvem Jerusalém e a terra de Israel, destacando seu papel central no desfecho final da história humana.
Estas passagens proféticas são frequentemente interpretadas como visões de um tempo em que o conflito global se concentrará em torno de Israel, culminando na intervenção divina e na chegada de um reino de paz. O conflito contemporâneo na Palestina é um eco distante das antigas rivalidades e inimizades que remontam aos tempos bíblicos. Esta região, marcada por uma história de conquistas, exílios e retornos, continua a ser um local de intensas disputas e anseios espirituais. Para entender plenamente a complexidade do conflito atual, é essencial olhar para a narrativa bíblica que descreve a relação entre os descendentes de Abraão, especificamente entre Isaque e Ismael, cujos descendentes são tradicionalmente identificados como israelitas e árabes, respectivamente. Um dos alicerces narrativos desse conflito é a história de Abraão e seus filhos, Isaque e Ismael. De acordo com Gênesis 16:12, Ismael, filho de Abraão com Agar, é descrito como alguém que será como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta descrição tem sido interpretada por muitos como uma prefiguração das tensões contínuas entre os descendentes de Ismael, tradicionalmente considerados os povos árabes, e os descendentes de Isaque, os israelitas. Essa narrativa de inimizade ancestral sugere que o conflito contemporâneo entre israelenses e palestinos é uma extensão das rivalidades familiares e tribais que remontam aos tempos bíblicos. A disputa não é apenas por território, mas também por herança e identidade, onde as promessas feitas a Abraão são centrais para a reivindicação de direitos sobre a terra. Além disso, as Escrituras também discutem a figura dos Edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, mais tarde chamado Israel. Esaú e Jacó representam outra faceta das rivalidades familiares, com Esaú frequentemente associado a Edom, uma nação que historicamente se opôs a Israel. Os Edomitas são mencionados em várias profecias bíblicas como inimigos de Israel, com passagens que prevêem sua oposição e eventual derrota. O livro de Obadias, por exemplo, é dedicado inteiramente à condenação de Edom por sua violência e inimizade contra Israel. Essa profecia reflete a tensão contínua entre essas nações e prevê um tempo em que Edom será julgado por suas ações contra o povo de Deus. No contexto da história da Palestina, essas narrativas de inimizade entre Isaque, Ismael e Esaú são frequentemente evocadas para explicar as persistentes divisões e conflitos na região. Elas oferecem uma lente para entender como as rivalidades ancestrais continuam a moldar as identidades e as dinâmicas políticas contemporâneas. A história da Palestina, marcada por sucessivas conquistas e trocas culturais, intensificou ainda mais essas divisões. Desde a época dos reinos de Israel e Judá, passando pelos impérios assírio, babilônico, persa, grego e romano, até o período islâmico e otomano, a região sempre foi um ponto de encontro e confronto entre diferentes povos e religiões. Nos tempos modernos, após a dissolução do Império Otomano e durante o Mandato Britânico, as tensões entre judeus e árabes na Palestina se intensificaram, culminando na criação do Estado de Israel em 1948 e nos subsequentes conflitos árabe-israelenses. Essas tensões foram exacerbadas pelas realidades políticas e sociais do século XX, incluindo deslocamentos populacionais, disputas territoriais e questões de soberania e direitos humanos. A profecia de Isaías 19, 23 a 25 oferece uma visão de reconciliação e unidade entre nações historicamente em conflito. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. O Egito e a Assíria adorarão juntos. Naquele dia Israel se unirá a eles, e será uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Esta passagem poderosa imagina um futuro em que antigas rivalidades são superadas e as nações colaboram em harmonia, reconhecendo seu papel comum no plano divino. Essa visão de reconciliação entre Egito, Assíria e Israel simboliza uma transformação que vai além das fronteiras políticas, tocando o cerne da identidade e da espiritualidade. Ela sugere que, apesar dos desafios históricos, há um caminho para a paz que passa pela compreensão mútua e pela adoração conjunta, unindo povos diversos sob uma fé comum em Deus.
O conceito de paz e unidade também está profundamente ligado à expectativa do retorno do Messias, uma figura central tanto no judaísmo quanto no cristianismo. No judaísmo, o Messias é esperado como um descendente da linha de Davi, que restaurará Israel e trará paz ao mundo. No cristianismo, Jesus Cristo é identificado como o Messias, cuja segunda vinda é aguardada para instaurar o reino de Deus na terra, conforme prometido nas Escrituras. Isaías 2:4 profetiza um tempo de paz sob o reinado messiânico. Ele julgará entre as nações e resolverá disputas de muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nações não levantarão espada contra nações, nem aprenderão mais a guerra. Esta profecia oferece uma visão de um mundo transformado, onde os instrumentos de guerra são convertidos em ferramentas de paz, simbolizando a erradicação da violência e o florescimento da justiça. Além disso, Zacarias 14:4 descreve o retorno de Cristo no Monte das Oliveiras, um evento que marca o início de uma nova era de paz e justiça. Este retorno é visto como a culminação das promessas divinas, quando a presença de Deus será restaurada na terra, e todas as nações reconhecerão sua soberania e amor. A história da Palestina está intimamente ligada a essas profecias, sendo o cenário onde muitos dos eventos bíblicos ocorreram e onde essas esperanças são vividamente aguardadas. Jerusalém, em particular, é uma cidade de profunda importância espiritual, vista como o epicentro dessas transformações futuras. Ao longo deste vídeo, exploramos a complexa cultura da Palestina, desde suas origens bíblicas até as profecias que continuam a moldar sua identidade. Compreendemos que o conflito sobre esta terra não é apenas uma questão política, mas também espiritual e profética, enraizada em promessas divinas e narrativas antigas. A conquista de Canaã, a influência dos filisteus e o nome Palestina revelam a profundidade histórica que define esta região. As profecias bíblicas nos oferecem visões poderosas de um futuro onde a paz prevalecerá, destacando o papel central de Jerusalém e da Terra Santa nos planos divinos. A esperança do retorno do Messias e a promessa de um reino de paz e justiça nos lembram que, apesar dos desafios atuais, há um propósito maior em jogo. Se você encontrou valor neste vídeo e deseja continuar explorando esses temas fascinantes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você ficará atualizado sobre nossas próximas postagens e poderá se juntar a nós em futuras jornadas pela história, espiritualidade e mistérios da Bíblia. Além disso, recomendamos que confira nossos outros vídeos para aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre temas bíblicos e históricos. Deixe um comentário abaixo com suas perguntas ou reflexões, e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam estar interessados neste tópico. Sua participação é fundamental para crescermos e continuarmos a produzir conteúdo de qualidade. Obrigado por assistir e até a próxima!